nessas outras barragens que estão paralisadas, que era o caso de Brumadinho, é uma barragem que estava sem movimentação, aparentemente, desde 2015. Então, se confirmar essa informação de que ela estava sem operação desde 2015, mais um motivo de preocupação. Porque se ela sem operação já tem um resultado como esse, você imagina as que estão em operação. Então, nós precisamos ser muito incisivos nisso. Tem que ter muita objetividade e exigir rapidamente uma solução que seja, inclusive, diferente do que aconteceu pós-Mariana, nesses 3 anos que se passaram. Olá, meus amigos. Você está no canal Deus Acima de Todos Oficial. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece com o nosso presidente Jair Bolsonaro, como também vai receber notícia do Brasil e do mundo. Para quem não me conhece, eu me chamo Guerreiro Espiritual. Siga, compartilhe, inscreva-se e curta. E como eu já disse aqui, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fala agora com exclusividade aqui para a Edição das 10. Ele está lá no nosso estúdio em São Paulo com a Júlia do Alib, e o Valdo Cruz chega junto também aqui para participar dessa conversa ao vivo de Brasília. Ministro, muito bom dia. Júlia, bom dia para você aí também. Seja bem-vindo à Globo News. Valdo apareceu lá, na verdade, achei que ele ia chegar aqui comigo. Ministro, começando sobre essa visita que o senhor fez a Brumadinho no final de semana. O senhor esteve visitando o local, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. O que de concreto, em termos de decisões práticas, de planejamento, que já foi concebido aí pela equipe do meio ambiente com relação a ações para evitar um novo desastre como esse que a gente viu em Brumadinho? Olha, para além dos temas de defesa civil, cuidar das famílias, das vítimas, que é a nossa prioridade, o IBAMA, desde sexta-feira, foi uma das primeiras equipes técnicas a chegar. A equipe de emergência do IBAMA já está lá monitorando. Já montou uma equipe que vem funcionando ininterruptamente desde sexta-feira e já fez as recomendações, inclusive, para que a companhia adotasse uma série de providências. Providências essas que nós vamos monitorando ao longo do tempo. É importante destacar que o principal papel é do governo estadual, tanto sob a ótica da defesa civil, quanto dos temas ambientais, mas que o governo federal, como ficou claro pela nossa presença já na sexta-feira, está dando todo o apoio para o governo de Minas para cuidar do assunto. Ministro, tem uma discussão que a gente tem ouvido bastante, que vem na esteira da campanha eleitoral, que diz respeito à questão da flexibilização da fiscalização. O senhor já chegou a falar em relação a isso sobre o agronegócio, ao dizer, por exemplo, que poderia haver uma autodeclaração das pessoas que atuam na área. Um levantamento do jornal o Globo, feito em 2018, mostra que de 2015, quando houve o acidente de Mariana, até agora, das multas que foram aplicadas em 3 grandes empresas que causaram danos ambientais, só 3% foi de fato paga. Então, parte desse argumento de flexibilização da legislação vem porque teria uma indústria das multas. Mas há uma indústria das multas com 3% só sendo pagos? Bom, eu acho que nós temos aí algumas conclusões para tirar da sua afirmação, que está correta. Primeiro, não é tamanho que conta, é eficiência. Então, quando nós propomos uma alteração no sistema de licenciamento ambiental, o que se pretende? Ter o foco nos empreendimentos de médio e grande risco, potencial de dano, e deixar os empreendimentos de pequeno risco, de pequeno potencial de dano, para um simplificado ou autodeclaratório. Claro que essa lista do simplificado ou autodeclaratório seria olhada com muito cuidado, mas quando você destaca essa equipe que está cuidando de coisas de baixo potencial de dano e põe essa equipe para cuidar do médio e grande, que é justamente onde se enquadra, por exemplo, barragens de mineração, indústrias, rodovias, ferrovias, etc., você está dando foco para a atuação do órgão. Então, em vez de gastar a equipe com temas que são mais fáceis, como esses de agronegócio que você se referiu há pouco, uma maior dedicação a esses temas de média e alta complexidade. Esta é a primeira conclusão. Só para entender, o de menor dano é agronegócio, Sim. Grande dano, mineração, ferrovia... Indústrias, empreendimentos hidrelétricas, enfim, questões de infraestrutura e grandes operações industriais, tudo isso é de média e alta complexidade, médio e alto risco ambiental. Tá. Portanto, você tem uma equipe, você tem um quadro de funcionários, orçamento e recursos técnicos que hoje estão dispersos nos 3 níveis, baixo, médio e alta complexidade e risco. O que recomenda a boa prática administrativa? Que você dê mais foco naquilo que é mais necessário e, portanto,
o agronegócio, sistemas de menor risco, seriam tratados ou no sistema autodeclaratório, em casos específicos em que seja possível, ou no licenciamento mais simplificado. No caso da fiscalização, a mesma coisa. Ninguém quer, nem nunca se quis, diminuir a fiscalização. Ao contrário, você tem que dar foco à fiscalização. A fiscalização tem que ir em cima daquilo que realmente tem risco ambiental de verdade, e não espalhar a fiscalização em todos os assuntos e você perde o foco. Está aí o caso de Mariana e depois de Brumadinho, que mostra isso. Ou seja, no regime atual, que não é o que nós propomos, está se mostrando e comprovando a ineficiência. Ineficiência essa que também se reflete nas multas. Você está falando dos 3% efetivamente pagos, o que demonstra o seguinte: há um volume de multas enormes sendo lavrados, com uma efetividade muito baixa. Efetividade essa que decorre de inúmeras razões. Primeiro, um excesso de multas sem critério, não todas, é claro, mas uma parte. Esse critério de aplicação de multa poderia ser bem mais específico para que fosse realmente nos casos em que é necessário, na medida necessária, e o autuado, em qualquer campo, teria mais incentivos para vir junto ao órgão ambiental e negociar o cumprimento, o pagamento da multa, etc. É isso que nós queremos, inclusive na alteração do licenciamento ambiental, o que nós propomos é que haja as audiências de conciliação ambiental. Assim que há a autuação do órgão, seja lá em que nível for, ele é chamado, o autuado, junto com o IBAMA, presidido pelo Ministério do Meio Ambiente, por representante do Ministério, para fazer ali, sim, já a conciliação ambiental, e se ele tiver culpa, ele já pode confessar, entre aspas, a sua culpa, parcelar o pagamento da multa, tomar as medidas necessárias. Com isso, você evita a protelação do processo administrativo. Hoje, a primeira análise sobre as razões de defesa do autuado demoram 2 anos e meio, a segunda análise 5 anos e o processo acaba em 7, 8 anos. Não tem cabimento. Ministro, Raquel falando aqui do Rio de Janeiro, queria continuar nesse assunto que a Júlia levantou de licenciamento e fiscalização. Essa questão dos processos de licenciamento ambiental, não deveria haver outro tipo de fiscalização, além do relatório, né, dos laudos feitos por parte do próprio empreendedor? Uma cobrança maior em relação a isso? Quer dizer, essa simplificação dos processos na questão da licitação e da fiscalização em detrimento da segurança. Parece que desburocratizar, a gente tem que lembrar que não significa ser menos rigoroso, significa que está dando agilidade a um processo. Não dá para flexibilizar e ser menos rigoroso com a segurança. Quer dizer, como que ajusta isso daí, né? Porque numa tentativa de desburocratizar, essa tentativa não está sendo muito confundida com afrouxamento, não, ministro? Olha, bom ponto que você levantou. Realmente, não se pode confundir desburocratização, foco e eficiência com flexibilização. É justamente o foco, você dedicar a sua equipe, seja de fiscalização ou de licenciamento, para as questões mais relevantes, portanto, ele pode se aprofundar nas questões, terá mais tempo para cuidar, vai analisar os detalhes. Para isso, você precisa ter o foco e, portanto, você põe a força de trabalho, o orçamento, as técnicas, para os temas que realmente demandam. Do outro lado, essa parte de simplificação, autodeclaratório, é para temas de baixo impacto, e apenas e tão somente para os de baixo impacto. Que hoje você está usando o grupo de analistas, de técnicos, etc., para cuidar de tudo no mesmo patamar, praticamente. Está equivocado. Nós precisamos colocar o foco nas prioridades. E essa ausência de foco que fez com que a gente tivesse um processo de licenciamento e de fiscalização ineficiente. Aqui, ministro. O Valdo. Valdo Cruz. Ministro, como vai? Tudo bem? Ministro, Valdo Cruz aqui do Palácio Planalto, aqui de Brasília. Queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já esteve lá na região de Brumadinho, já avaliou o cenário lá, de como aconteceu essa tragédia. Então, eu queria fazer 2 perguntas. Sei que ainda é cedo, mas dá para identificar exatamente o que pode ter falhado ali em Brumadinho? Segunda pergunta, não está na hora de a gente, do governo federal ali, cobrar das mineradoras a mudança da tecnologia usada para manejo desses rejeitos de minério? Claramente ali, isso representa um risco não só para o meio ambiente, mas também para vidas. Estamos vendo aí que nesse caso de Brumadinho vai ser uma tragédia humana muito mais forte, ruim ali do que o caso de Mariana. Então,
que pode ter falhado? Falhou a Vale, falhou a fiscalização dos órgãos ambientalistas e não está na hora de você cobrar, mesmo custando mais, né? Custando mais para as empresas, não é hora delas mudarem de vez essa forma, essa tecnologia usada para manejar esses rejeitos de minério? Exatamente, Valdo. Chegou a hora de nós termos realmente uma atuação mais incisiva, coordenar as diversas esferas, os órgãos estaduais e federais, Agência Nacional de Mineração, IBAMA, órgãos estaduais de fiscalização de meio ambiente. Isso precisa ter maior incisividade, tem que ter mais foco, tem que ter mais eficiência. No caso específico das barragens, que você se referiu bem, havendo alternativa técnica, não tem por que manter algo superado, algo antigo e que tem um risco inerente, que é esse modelo de barragem, sobretudo essa construída montante, que mostrou a fragilidade. Então, o que a indústria mineradora precisa agir rapidamente? Substituir essa técnica superada de barragem pela mineração, o sistema dry, que é o a seco. Não sei se em todos os casos isso é possível, mas em todos em que for possível precisa fazer e rápido. Nessas outras barragens que estão paralisadas, que era o caso de Brumadinho, é uma barragem que estava sem movimentação, aparentemente, desde 2015. Então, a se confirmar essa informação de que ela estava sem operação desde 2015, mais um motivo de preocupação, porque se ela sem operação já tem um resultado como esse, você imagina as que estão em operação. Então, nós precisamos ser muito incisivos nisso, tem que ter muita objetividade e exigir rapidamente uma solução que seja, inclusive, diferente do que aconteceu pós-Mariana, nesses 3 anos que se passaram. Tem que tomar a lição de Mariana do porquê que não foi eficiente o processo de reparação e de prevenção pós-Mariana, para que isso não aconteça nesse momento também. Brasil, acima de tudo!